Bom, o capítulo 11, falando sobre o WISE, o tema deste capítulo é Implement Wired and Wireless Authentication, que fala da implementação das configurações de segurança em redes wired ou cabeadas, bem como em redes wireless, são redes sem fio. Existem aqui 5 tópicos que serão abordados, entre eles Authentication Configuration on Wired Switch, Authentication Configuration on WLC or Wireless LAN Controller, Verifying DAT1X and MAB, depois Live Sessions e depois Looking Forward. Começando com Authentication Configuration on Wired Switch, é importante mencionar que existem configurações a nível da autenticação que são feitas de modo global, são comandos globais, e também existem aqueles que são comandos que são aplicados dentro de uma interface específica. A nível global, podemos incluir a configuração do IP do servidor Radius que vai ser utilizada, bem como habilitar globalmente o DAT1X. A nível depois de fazermos essa configuração a nível global, configuramos uma interface específica. Aqui é importante mencionarmos alguns tópicos, alguns conceitos que são abordados dentro deste tópico. Entre eles temos o Flex Authentication. Em que consiste o Flex Authentication? Basicamente, ele nos permite ultrapassarmos uma dificuldade que foi originalmente encontrada dentro do DAT1X. A dificuldade era que o DAT1X numa interface só nos permitia ter uma única forma de segurança, ou seja, se tivéssemos a usar o DAT1X já não poderíamos ter o MAB. Se tivéssemos o MAB não poderíamos ter o DAT1X. Então, com o FlexAuth permite-nos ter mais de uma forma de autenticação numa determinada interface. Podemos dizer que o primeiro método de autenticação seja o DAT1X, mas passado um determinado tempo, um determinado timeout, se o DAT1X não foi bem sucedido, passa para o MAB. Se o MAB não for bem sucedido, pode passar para a autenticação via web. Um outro conceito são os host modes. Existem vários tipos de host modes, entre eles o single host, multi-domain authentication, multi-host e multi-authentication. Diferença: o host modes indica quantos hosts podem estar numa determinada interface. No single host, apenas um host é que pode estar lá. Se ter mais de um, a porta pode entrar em erro. No multi-domain authentication, podemos ter mais de um dispositivo, mais de um Mac. Ou seja, podemos ter um Mac para a rede de voz e um Mac para a rede de dados. Aqui no multi-authentication podemos ter vários Macs. Um para telefone e vários Macs registrados para computadores. Cada um deles vai ter a sua própria autenticação. Já aqui no multi-host é diferente. Podemos ter vários Macs, mas aquilo é, se o primeiro for autenticado, todos os outros a seguir também automaticamente estão autenticados. Bom, esse era aspecto que são importantes ressaltar a nível de configuração de switch. Existem outros parâmetros que também são configurados, como as ACLs,
porque muitas das vezes eles têm que ser lá habilitadas com as permissões do dispositivo a aceder ao DNS e ao DHCP, mesmo que não esteja autenticado. Existe também outro fator que é importante, que é o device tracking. Device tracking, que é um requisito obrigatório, deve ser habilitado caso nós queiramos ter as downloadable ACLs. Então é importante habilitarmos o device tracking, que permite-nos saber qual é o IP que está associado a uma determinada porta, e ele faz isso através do ARP. Bom, passando por esta parte, temos o segundo tópico, que é Authentication Configuration on WLC. Os WLCs, que são as nossas controladoras de access points, não difere muito, apesar do conceito ser na rede wireless. Configurações globais, habilitamos o rádio server, dizemos quem vai ser usado para a autenticação e quem vai ser usado para o accounting. É importante que tanto o accounting como o authentication, Cisco recomenda que os dois estejam a apontar para o mesmo servidor. A authentication e accounting devem estar a apontar para o mesmo servidor. Depois temos essas configurações globais, configuramos a interface, que normalmente é que vai associar a uma VLAN específica. Depois, com essa interface configurada, configuramos as WLANs, que vão ter um SSID atribuído. E esse SSID é que vai estar associada também à interface que nós configuramos. Aqui também configura-se ACLs para, caso a máquina não esteja autenticada, possa receber algumas informações dos servidores, DNS, até mesmo do próprio ICE, né, ou DHCP. Bom, quanto ao tópico seguinte, é verificação do dado anexo do MAP. São comandos de verificação, como por exemplo o show AAA servers, verificamos se os servers estão disponíveis ou não, bem como podemos utilizar o show authentication session interface, permite-nos ver uma configuração de uma interface específica, qual é a VLAN que foi atribuída, qual é a ACL que foi baixado, qual é o host mode que está lá configurado. Tudo isso é possível vermos através dos comandos de verificação do dado anexo. E é importante mencionar que aqui no aspecto de verificação existem 3 lugares que podem ser usados para termos a nossa verificação. Entre eles, vamos mencionar o suplicante, ou seja, recolher os logs dos suplicantes, ver o que está a se passar na rede. O suplicante pode ser o AnyConnect da Cisco ou o suplicante do próprio Windows. Também podemos recolher informação do dado anexo dos Network Access Device, que são os nossos switches, são os nossos WLCs, bem como, por último, e não menos importante, que é o ICE, onde nós também podemos ver várias informações importantes relacionadas à autenticação da nossa rede wireless, bem como da nossa rede cabeada. Falando já desse ponto do ICE, entramos já aqui no subtópico seguinte, que é o Live Sessions, que dentro do ICE podemos ver as sessões a serem propagadas, né? Podemos lá aceder a Operations, depois Radios, depois Live Sessions. Podemos ver informações das sessões que estão lá a decorrer, né, dentro do próprio ICE. E aqui o Looking Forward é só para mencionarmos que, além da configuração do wireless e do WLC que foram mencionados nesse capítulo, existem outras configurações que são implementadas, né? Configurações relacionadas ao Web Authentication, a Guest Service, Bring Your Own Device, o TrustSec e o MACSec, que são abordadas posteriormente. Além de estes serem tópicos essenciais, existem algumas configurações adicionais que vamos ver nos próximos vídeos, pois são abordados em capítulos mais à frente.